Então, alunos, vamos falar sobre a nossa data comemorativa. O Dia da Independência do Brasil. Bom, isso ocorreu muitos e muitos anos atrás, porém no dia 7 de setembro. Por isso comemoramos aí no dia 7 de setembro o Dia da Independência do Brasil. Vou contar um pouquinho para vocês como que foi aí essa história. Bom, nós estudamos aí, né, sobre aí a chegada de Cabral. Então, desde a chegada de Cabral aí, né, em 1500, os europeus, né, os portugueses se instalaram e tal, então formaram aí, colonizaram e tudo. E com o passar do tempo aí, o Brasil virou colônia de Portugal. Isso, colônia de Portugal. E quando o Brasil virou colônia de Portugal, o Brasil, então, tudo que ele praticava dentro das terras brasileiras, tudo que ele arrecadava, tudo que ele produzia, toda a parte de impostos aí, ele tinha que passar uma parte para Portugal, para o rei de Portugal, certo? E só que quando né, foi vendo aí todo o crescimento, né, das terras brasileiras e foram vendo aí o tanto que produzia, o tanto que era lucrativo, a família, né, o rei de Portugal veio, mudou para as terras que hoje são Brasil, trouxe toda a sua família. Mas um tempo depois ele resolveu voltar para Portugal, porque Portugal estava precisando da presença, né, da presença ali da pessoa mais importante, né, para governar ali o país. Então ele voltou. Só porque ele deixou aqui nas terras, né, que hoje formam o Brasil, o príncipe regente, ou seja, seu filho, Dom Pedro I. Isso mesmo. E Dom Pedro I trabalhou, né, e se esforçou muito. E então o Brasil virou um reino unido. Isso mesmo. Só porque quando o Brasil foi desenvolvendo, ele foi percebendo que ele não podia ficar pagando tantos impostos, né, para Portugal. E ele também não podia ficar aí tudo quanto é regrinha, tudo quanto é lei. Ele tinha que seguir os comandos do rei de Portugal. Ele foi vendo que isso não estava dando certo, né? E aí o que acontece? O rei de Portugal então não estava gostando e queria então que o Brasil voltasse a ser o quê? Colônia. Voltasse a ser colônia e obedecesse e mandasse aí o lucro, né? Aquela parte para o rei de Portugal. Porém, o seu filho, Dom Pedro I, foi contra ele e falou: não, isso está errado. Nós não iremos fazer isso, nós não voltaremos a ser colônia, nós não voltaremos a pagar tantos impostos assim para Portugal, pois com os nossos impostos, né, com o nosso dinheiro, a gente está crescendo aqui as terras. E aconteceram vários conflitos, mas Dom Pedro I foi muito apoiado pelo povo, porque o povo também não queria que o Brasil voltasse a ser colônia, queria que o Brasil se desenvolvesse cada vez mais. E também eles não queriam pagar aí tantos impostos para o rei de Portugal. Chega de tantos impostos, era o quinto, era tanto tipo de imposto, né, que teve naquela época, a gente já estudou sobre isso. Aí o que aconteceu? Então, Dom Pedro I juntou-se com todo mundo, juntou a força de todo mundo e às margens do riacho Ipiranga deu o grito da independência. E ele disse: independência ou morte! E aí o povo atrás: independência! E aí o que aconteceu? A partir daquele momento, o Brasil deixou de ser governado, de ser orientado por Portugal e tornou-se então um país independente. Então aí ele já podia agora criar suas próprias regras, criar suas próprias leis e não precisava aí de seguir as ordens de outro país. E não precisava também de mandar tanto lucro para Portugal. Legal, não é mesmo? Então no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I deu o grito da independência, independência ou morte, e o Brasil se tornou um país independente. Espero que vocês tenham entendido e vocês tenham gostado da explicação, galerinha. Agora vamos para a nossa temática de hoje?